Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Estamos mais um dia aqui para estudo do nosso PG e hoje nós vamos dar continuidade, no tema que nós começamos semanas atrás. Estamos estudando já há meses sobre dons espirituais, especialmente os dons miraculosos que estão relatados em 1 Coríntios, no capítulo eh, 13, 14, enfim, toda a 1 Coríntios, mas neste momento estamos estudando sobre o dom de línguas, o famoso e polêmico dom de línguas, como nós falamos no estudo anterior. Então, estamos no 8º capítulo do livro do Sandstorms, que tem como título Dons Espirituais, e estamos hoje dando continuidade na parte do dom de línguas, Então, quero apenas recapitular com você aquilo que nós já passamos e vimos. E se você, por alguma razão, não estudou, não se inteirou do assunto, no canal do YouTube da IBPAM você pode acompanhar essa aula que foi dada anteriormente. Nós falamos sobre esse dom, que é bastante polêmico, mas ele está listado como um dos dons espirituais que é concedido pelo Espírito Santo. Então, nós trabalhamos na definição do termo, que é o termo glossolalia, ali no grego, que tem a ver com falar em língua, falar um idioma. Então, nesse sentido, pode ser uma língua tanto compreensível ou não. Tá? Falamos do propósito do dom de línguas, e esse propósito ele passa pelo falar com Deus, passa pela edificação e passa por uma profunda conexão que nós temos com o Espírito Santo. E falamos também sobre as diretrizes claras, bem estabelecidas, que o texto sagrado nos apresenta sobre como nós devemos usar corretamente este dom, que é um dos dons espirituais. E hoje nós vamos dar continuidade sobre isso, porque não deu tempo para tratar tudo no vídeo, na aula anterior. Hoje eu quero começar falando sobre a vida de oração em línguas, evidentemente, que o apóstolo Paulo tinha. O famoso apóstolo Paulo, o grande pensador, o grande teólogo, aquele que de alguma maneira tem quase metade dos escritos ali de todo o Novo Testamento, ele era uma pessoa que falava em línguas, Nós vemos isso, ele mesmo afirmando para a igreja de Corinto: eu louvo a Deus, dou graças a Deus, porque eu falo em língua mais do que todos vocês. Então, nós entendemos essa realidade que o apóstolo Paulo, ao encontrar problemas na igreja de Corinto relacionado a este e outros dons, ele não despreza, ele não reduz, ele não exclui, ele não coloca de lado, mas ele trabalha trazendo ensinamento sobre o correto uso de todos os dons dentro do corpo de Cristo. E falando do dom de línguas, ele destaca que ele falava em línguas mais do que todos os outros. Isso quer dizer que ele tinha uma prática na vida de oração, na vida de adoração, o falar em línguas, usar este dom do Espírito Santo. Para entender o que Paulo pensava de uma forma mais clara sobre o dom de línguas, é importantíssimo que a gente entenda o texto de 1 Coríntios 14, versos 14 e 15. Muito importante. Há um entendimento um tanto quanto equivocado sobre estes dizeres do apóstolo Paulo, e muitos acreditam que, por conta do que está dito aí, ele despreza, diz que não faz sentido, o que não é isso que ele está dizendo. Vamos ler comigo, ó. Paulo diz assim: pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Preste atenção, se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então o que farei? E aí ele responde: orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. A princípio, há uma situação que parece que Paulo diz: olha, não faz sentido,
porque minha mente fica infrutífera quando eu oro em línguas. Mas ele diz, diante disso, o que que eu faço? Ele diz, eu não oro em línguas? Não, pelo contrário. Ele diz, eu orarei em espírito e também orarei com o entendimento. Cantarei em espírito e cantarei com entendimento. Vamos entender a distinção dos dois modos de oração, no caso aqui, que Paulo apresenta. Quando ele diz, eu orarei no espírito, ele está fazendo menção à oração em línguas. Isso é claro. Não precisa fazer uma grande exegese do texto para nós entendermos isso. Quando ele diz orarei no espírito, é a mesma coisa que orar em línguas. Quando ele diz que ele ora com a mente, ele está dizendo que ele está orando numa linguagem que se compreende, fazendo justamente o contraponto disso, tá? Então, quando o apóstolo diz que a sua mente, né, fica infrutífera, em momento nenhum ele está dizendo que a oração em línguas é uma oração sem valor, irracional, estúpida, desnecessária, de forma nenhuma. Paulo está dizendo que essa oração em línguas, que ele chama oração no espírito, ela não envolve entendimento intelectual consciente. Nós não, quando oramos em línguas, quando falamos em línguas, nós de fato não estamos compreendendo, né, de forma intelectual, com a razão, com a consciência, o que nós estamos fazendo. Então, ele mesmo ora, mas não compreende o conteúdo da oração como nós acabamos de ler, porque ele está falando mistérios em espírito. E com a sua consciência, com a sua razão, né, com o intelecto, Paulo não compreende isso. Isso fica muito, muito claro no texto bíblico. Mas perceba que Paulo enfatiza que a oração em línguas, ela é uma oração legítima, é uma oração espiritual, eficaz, necessária. Ele diz, olha, ele afirma, o meu espírito ora de fato, né? Trazendo aqui a indicação de que a sua oração é uma oração verdadeira, uma oração real, uma oração que é dirigida ao Senhor, né? E não o contrário disso, né? O que está em ação quando nós oramos em línguas, quando nós falamos em línguas, é o espírito humano que é capacitado pelo Espírito Santo e, de alguma maneira, através desse agir sobrenatural do Espírito Santo, nós expressamos anseios, os louvores, intercessões que muitas vezes ultrapassam os limites da linguagem, da razão, da razoabilidade humana, do lógico, né? Essa ausência de uma compreensão intelectual, racional sobre aquela oração que está sendo feita em línguas estranhas, vale se dizer, ela não invalida a oração de forma nenhuma. Pelo contrário, isso mostra que existe na oração, na relação espiritual com Deus, dimensões espirituais que vão muito além da lógica, né, de um mais um igual a dois, muito além da razão humana. E é isso que Paulo está dizendo nos versos 14 e 15, né, deste capítulo 14 de 1 Coríntios. O dom de línguas, a oração em línguas, né, neste contexto, ela é uma forma de comunhão íntima com Deus, que traz nutrientes para o espírito humano e provoca e promove dentro do ser humano uma edificação no seu interior profunda. É isso que ele diz lá no versículo 4: aquele que ora em língua edifica a si mesmo. E não há nenhum pecado em nós edificarmos a nós mesmos, nenhum pecado. Claro que os dons, eles são distribuídos para a edificação do corpo de Cristo, evidentemente. Mas, para que eu e você possamos edificar outros, primeiro nós precisamos ser edificados. Eu não tenho como edificar alguém se eu não estou edificado, né? Não tem como, eu não tenho como transmitir para alguém algo que eu não vivo. Então, é dessa perspectiva que nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre a sua própria experiência ao orar em línguas, né? E ele continua, né? Olha
Paulo não coloca a oração com o espírito de forma contrária à oração com a mente. Ele não faz isso. Ele não coloca uma em oposição à outra. Pelo contrário, o que ele busca é equilíbrio, é integrar essas duas coisas. Veja de novo o texto. Eu orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, né? Lembre-se que oração com o Espírito, ele está falando da oração em línguas, e a oração com entendimento, ele está falando numa oração que nós usamos linguagem humana, compreensível, e transmitimos essa imagem. E ele continua, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ele não coloca uma em oposição à outra de forma nenhuma, pelo contrário, ele traz um equilíbrio entre a oração em línguas, né, que ele chama aqui de orar com o Espírito, e a oração, enfim, em palavras humanas, em linguagem compreensível, que ele diz que é a oração com o entendimento, que nós ouvimos e entendemos o que está sendo dito. Veja, queridos, que Paulo, ele não faz menção apenas à oração em línguas, mas ele faz menção também ao cântico em línguas, que é algo muito rico quando nós, de alguma maneira, seja no culto público, seja no nosso momento de devoção com o Senhor, de busca, né, nós praticamos isso, e é extraordinário. É o que ele disse na parte B do versículo 15. Depois de dizer que ele vai orar em línguas e também orar em línguas compreensíveis, que ele chama com entendimento, ele diz: eu vou cantar com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. E evidentemente que ele está falando sobre essa realidade dos cânticos em línguas estranhas, este dom que é dado pelo Espírito Santo, né? É verdade, querido, que há claras orientações, diretrizes sobre falar em línguas do culto público, é verdade, principalmente por causa dos descrentes, dos não instruídos, dos incrédulos. A gente já viu isso na aula anterior, né? Está lá no verso 23, Paulo diz, olha, se toda a igreja se reunir, todos falarem em línguas, e vão entrar alguns não instruídos ou até descrentes, eles não dirão que vocês estão loucos? Claro, né? Então, quando a gente pensa num culto público, num culto aberto, num culto, vamos por um culto de domingo, um culto que a gente deseja que não crentes, que não instruídos participem daquele culto, é claro que a gente precisa seguir as diretrizes que nós aprendemos, né, no estudo anterior, né, de como que nós nos movemos nos dons e também neste dom em questão. Mas a pergunta que eu te faço refletir é essa: e quando nós estamos num culto, ou num pequeno grupo, ou numa reunião de intercessão, ou numa reunião de liderança, né, exclusivamente de crentes? Será que há algum impedimento, alguma restrição para que nós possamos orar e cantar em línguas, né? Me parece que não existe essa restrição. Se a intenção, né, é justamente nós tomarmos cuidado com os descrentes, com os incrédulos, com aqueles que em pouco instruídos acerca do assunto, e nós não queremos escandalizar ninguém, talvez exista momentos, reuniões, como talvez é a proposta do nosso culto de adoração às sextas-feiras, né? A proposta ali não é que a gente tenha visitantes ali, a proposta é que nós, como igreja, tenhamos um tempo de nos derramar na presença do Senhor, sabe? De prostrar-nos diante dele em louvor, em adoração e adorarmos ele da maneira que ele merece ser adorado. Essa é a ideia, né? Quando gente madura, crente maduro, né, se reúne, querido, com um genuíno desejo de orar, de se render, de adorar o Senhor, é, é fato que muitas vezes as palavras elas se tornam desnecessárias. A linguagem humana e conhecida, elas perdem o sentido quando nós estamos ali naquele momento de culto ao Senhor, né? Muitas vezes, a presença do Senhor preenche um ambiente sem que haja
uma só palavra de compreensão humana. Me lembro do que foi pregado no domingo agora, quando nós falamos de Asaf, e que liderava já com a idade avançada, naquele momento em que o templo era consagrado ao Senhor, e aquele ambiente de louvor e de adoração com as músicas, né, os instrumentos, a glória do Senhor encheu aquele lugar a ponto de os sacerdotes não conseguirem fazer os seus ofícios, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. Quantas vezes você já viveu experiências em que a glória, a presença do Senhor, ela faz com que as palavras suas, sua oração, sejam desnecessárias. Eu me lembro de Ana, né, que não conseguia orar diante do Senhor. Ela foi até Siló, ali com Eli, o sacerdote, e o seu coração, ela não pronunciava palavras. A impressão que ele tinha é que ela estava embriagada, porque ela não pronunciava. Mas veja, o Senhor é aquele que se comunica com o nosso espírito, né? E muitas vezes nós queremos ter um culto apenas racional, e não é dessa maneira. Claro que o culto cristão não é um culto caótico, não é um culto desordeiro, nada disso. Mas existem elementos que vão além da razão, além da compreensão humana, e a gente precisa considerar isso na nossa vida cristã sempre, queridos, em nome de Jesus Cristo. Viu? Será que quando nós falamos em línguas estranhas, nós entramos num êxtase? Esse é o ponto que eu quero trazer. Orar em línguas é entrar em êxtase, né? Será que isso é uma verdade? E a gente precisa lembrar que êxtase é esse estado de consciência alterado, né? Essa pessoa, ela não se dá conta do que fez, do que falou, como agiu, né? Uma pessoa que é completamente tomada por uma emoção muito forte, né? E ela tem essa sensação de sair do corpo, de ter sido arrebatada. Mas será que a êxtase, ela faz parte do dom de línguas? Essa é a pergunta que eu coloco para a nossa reflexão, né? E a resposta, ela é clara. Em nenhum lugar da Bíblia, queridos, há indicação de que as pessoas que falam em línguas perdem o autocontrole ou a sua consciência do seu entorno. Em nenhum lugar da Bíblia. Nós não vemos isso em lugar nenhum. Paulo, ele deixa muito claro que as pessoas que falam em línguas, elas podem começar e parar de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta, né? Então, nós precisamos entender que o fato de nós orarmos, adorarmos, cantarmos em línguas, e ali o nosso espírito se comunicando com o Espírito de Deus de uma maneira extra razão humana, né? Isso não é estar em êxtase, descontrolado, fora de si, sem ter consciência do que está acontecendo. Isso não é bíblico e não é esta realidade que nós aprendemos quando estudamos sobre esse assunto tão importante. E já terminando, a gente não pode esquecer nunca que a orientação bíblica é que tudo deve ser feito com ordem e com decência. Tudo, todas as coisas. Então, claro que pode haver momentos, reuniões, grupos, que você tem liberdade, né, porque você está entre crentes maduros, genuínos, com o desejo ali de se derramar na presença do Senhor, mas a gente precisa sempre lembrar como nós devemos nos mover nos dons, em especial o dom de línguas, quando estamos no culto público, onde há descrentes, onde há pessoas, enfim, que não têm conhecimento acerca desse assunto, e a gente precisa, de alguma maneira, não ser pedra de tropeço para ninguém. Tá? É bem verdade que muitas vezes as línguas, elas são uma experiência muito emocional. Isso é um fato. E não apenas emocional, mas emocionante. Elas nos trazem, às vezes, paz, uma alegria, né? Enfim, isso pode fazer com que a gente sinta muitas coisas ali na hora da oração, do momento com Deus, não apenas orando em língua, mas quantas vezes você já foi visitado pela presença do Senhor a ponto de suas pernas bambearem, a ponto de você chorar, chorar e não ter força para ficar de pé, né? Tudo isso,
não pode ser considerado um estado de êxtase, né? Porque estado de êxtase é alguém que perde a consciência e não sabe o que acontece ao seu entorno. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é envolto pela sua glória, não perde a noção do que está acontecendo. Pelo contrário, nós podemos sentir tudo isso, podemos cair, podemos perder as forças, mas nós temos plena consciência de tudo que está acontecendo. Queridos, nós já estamos encerrando, mas o Sam Storms, ele termina este capítulo 8 falando sobre esse dom, contando uma experiência que ele teve, né? Quando ele tinha 19 anos de idade, ele liderava o campus da universidade, né, que ele estudava, e teve uma ocasião que eles participaram de um evento e uma pessoa ligada ao movimento carismático, um bom líder naquela época, isso era 1970, não era nem nascido, ele ele teve uma experiência muito forte com o Senhor e ele desejou este dom. E ele diz que ele buscou, ele pediu, ele clamou, até que um dia ele recebeu este dom. E ele falou em línguas, e ele sentiu uma alegria, e ele ficou assim extasiado com aquilo, com aquela presença. Sim, é difícil dizer para quem não tem este dom o que é isso. É difícil, não dá para a gente traduzir. Mas enfim, ele viveu essa experiência. E ele conta que quando ele comentou com um amigo verdadeiro dele, que estudava por ali também, ele contou a experiência e esse amigo teve uma fala que, embora o amasse, embora quisesse bem dele, essa fala foi muito prejudicial para ele, porque ele disse: você sabe que você não vai ser bem visto, né, diante do campus, diante das pessoas, e talvez você tenha que deixar a liderança que você exerce aqui, porque existia uma resistência, né, a alguns dons. Como nós dissemos, este dom é um dom muito polêmico, sempre foi, né? E o Sam Storms conta que aquilo entrou no coração dele como uma flecha e ele se retirou. Ele parou e pensou: ah, isso tudo foi bobagem, coisas da minha cabeça, não tem nada a ver, e ele abandonou, ele esqueceu, ele enterrou este dom. Ele enterrou por 20 anos. 20 anos. Então, o moço Sandstorms, que um dia viveu essa experiência, negou essa experiência por causa de uma pressão social e até mesmo religiosa, né? E deixou de viver e, de alguma maneira, ressignificou aquela experiência genuína que ele havia tido. Até que num dia, né, muitos anos depois, 20 anos depois, ele está num congresso de teologia, né, agora já mais avançado no ministério pastoral, tudo, e ele recebe a imposição de mãos de um preletor ali, um homem cheio do Espírito Santo, Joe Derek, e ele coloca as mãos sobre ele, assim como Paulo fez com Timóteo, dizendo: filho, não apague a chama do dom que há em ti, que você recebeu por imposição de mãos, né? E ele fez isso naquele dia sobre a vida dele, e ele recebeu aquilo, e ele reconheceu que ele havia apagado a chama do dom de Deus, que ele recebera 20 e poucos anos atrás. E ele então se arrependeu disso e ele voltou a manifestar e, enfim, a exercer o seu dom, porque ele foi dado pelo Espírito Santo e tem todos os propósitos que nós aprendemos. Glorificar a Deus acima de tudo, nos fazer ter um momento de conversas com o Senhor, através da oração em língua nós falamos com Deus, nós nos relacionamos com Ele em espírito, nós somos edificados. Portanto, querido, eu te aconselho a não desprezar nenhum dom, especialmente o dom de línguas. Ele está na lista de todos os dons. Ele foi dado pelo Senhor com propósitos claros e estabelecidos. Paulo encontrou uma igreja que tinha problemas com os dons, principalmente com esse, e ele em nenhum momento negou os dons e nem colocou eles de escanteio. Pelo contrário, ele disse que ele falava em língua mais do que todos os outros. Ele mostrou que o falar em línguas, né, ou seja, orar em espírito e orar com entendimento, a oração
com linguagem humana, elas são complementares. E nós precisamos buscar o Senhor e nos enchermos dele mais e mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Eu desejo que Deus abençoe o teu pequeno grupo. Eu desejo que essa partilha seja enriquecedora, que acrescente no entendimento, no conhecimento, e que você seja livre para viver o que o Senhor tem para você. Mais uma vez, como igreja, como pastor da igreja, nós não queremos modismos, nós não queremos tendências, nós queremos ser uma igreja bíblica que vive tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não creio que o Senhor deu os dons e tirou os dons. Eu não creio que os dons eles foram dados para um momento e hoje eles já não precisam mais. Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos falar com o Senhor, ser edificados, ser consolados. Nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que o nosso espírito se comunique de uma forma mais poderosa com o Espírito Santo de Deus. Isso é vida, isso é necessário e nós precisamos buscar. Deus abençoe tua vida. Tenha um excelente PG em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no teu coração.